noite a todos. Vamos lá voltar, né, fazer o nosso intensivão aqui de estudo de Umbanda. Então, nós vamos tratar dos dois temas específicos, né? Capítulo 16, pontos de força, e capítulo 17, pontos riscados, do livro A Umbanda como Luz e Lei Divina, da série Imaculação da Umbanda, livro 2. Vamos começar as questões que vocês enviaram. Então, teve um momento no livro que ele fala assim, né? Os pontos de força, sejam eles os criados, concebidos, imantados e manipulados em um templo de Umbanda, ou ainda os pontos de força nos sítios energéticos e vibratórios dos orixás da natureza, todos devem servir para que nos conectemos energeticamente, né? Mentalmente, até por meio de alguns ritos. E aí, alguns de vocês vieram questionando, né? O que são pontos criados, o que são pontos concebidos, imantados. Na verdade, isso são sinônimos, né? São palavras sinônimas. Mas vou trazer só um pouquinho de diferença, principalmente nessa questão dos pontos que são criados, que a criação do ponto é normal, isso é feito por uma magia, né, de média a alta magia. Normalmente quem faz são os sacerdotes da casa, o padrinho e a madrinha, né? Existe todo um amparo, uma orientação espiritual, e enquanto a gente está manipulando ou realizando, né? Os sacerdotes da casa realizam certa parte da magia, também os guias, né? Os próprios chefes do terreiro, ou as entidades da egrégora ali, da hierarquia espiritual da casa, eles trabalham numa alta magia em cada um desses pontos. Mas isso aí é assunto realmente de iniciação, mas só para vocês saberem, né? Que para a criação de um ponto de força numa casa, ele tem todo um trabalho feito, realizado, sob muita orientação e muito preparo também de quem está fazendo, né? Como a gente nunca cansa de falar, Umbanda tem fundamento, tem que ter preparo, né? Então, depois de firmado o ponto, né? Aí a imantação, o que a gente faz de saudar os pontos, trocar energia com ponto, isso aí é uma coisa mais simples. Mas realmente criar um ponto de força numa casa é só debaixo de uma autorização, de uma orientação espiritual, e sempre pelos sacerdotes ou pelos padrinhos e madrinhos da casa, né? E aí, no ponto que eu posso trazer um pouco mais de diferença, essa questão aqui da concepção, assim, no sentido de que o que são pontos de força concebidos? Então, criar é criar, como eu falei, né? Já o conceber, ele tem mais a ver com a gente criar uma conexão em si mesmo com o ponto, compreender aquele ponto de uma forma mais profunda. Então, essa questão do conceber, vocês imaginem só, que ao olhar o ponto de força ali firmado, ao entrar em contato com a energia dele, é como se vocês criassem uma imagem desse ponto de força conectado com o seu chakra, por exemplo, um chakra seu, ou partes, né, do seu centro de força. Se vocês não sabem, né, os chakras são também chamados centros de força, centros de vontade, né? São todos sinônimos. Se a gente analisar bem, como eu costumo falar para vocês, que os pontos de força de uma casa, por similaridade, eles se comparam aos nossos chakras, né? São vórtices de força, vórtices de energia. Então, conceber um ponto de força, ele tem uma relação um pouco mais profunda com essa questão de você trazer a força daquele ponto para dentro de você. É mesmo o sentido da concepção mesmo, né? Mas isso aí, assim, não deixam de ser sinônimos todas essas palavras, no sentido de criar, conceber, imantar, manipular, são um pouco sinônimos aí. Dando continuidade, né? O que são pontos de força realizados em ritos? Na verdade, existem os ritos de criação, né, e concepção, e os ritos de saudação. Então, todo ponto de força, ele vai ser criado dentro de um rito, pelo sacerdote, né? Pela sacerdotisa ali, e sempre com orientação espiritual, como eu falei. E os outros ritos são os ritos de imantação, de emanação ali que a gente faz, né? Quando um guia desce em terra e salda o ponto, né? Fica ali manipulando as energias, né? Imprimindo os seus registros naquele ponto, dando força para o ponto, também utilizando o ponto como um vórtice ali de transmutação, tudo isso aí faz parte. Cada um de nós a saudar um ponto também, obviamente da forma correta, né? Vontade firme, concentração, com a seriedade que o momento ali
requer, dentro daquele sentido do contexto sagrado que a gente sempre fala dentro da nossa egrégora Seluz. Então, fazendo assim também, a gente está imantando os pontos de força. Dando continuidade. O que são pontos de força realizados em ritos? Na verdade, é a mesma coisa que a gente veio falando, né? Existem os ritos de criação e de imantação, como eu falei, que é através da saudação ali. Às vezes a gente coloca a mão direita ali, pertinho do ponto, ali na terra, porque está tudo conectado dentro de um templo, e assim a gente vai imantando tudo. Outra pergunta: o que é reverenciar um ponto de força? Na verdade, nós não vamos reverenciar o ponto de força. Nós vamos ter um sentido de reverência ao fazer, né, a saudação do ponto de força. Né? Porque reverência é uma coisa mais que a gente vai reverenciar assim, os orixás, vamos reverenciar os nossos guias de luz, mas não reverenciar um ponto de força. Mas quando a gente vai saudar um ponto de força, ou até para afirmar um ponto de força, a gente tem que fazer com reverência, que nada mais significa, nesse aspecto, o sentido de respeito. Né? De eu entender que eu estou fazendo um movimento diante do sagrado, né? Diante de algo que me liga a uma casa, né? A sua egrégora sagrada, a sua hierarquia sagrada. Lembrando mais uma vez que os pontos de força de uma casa funcionam sim como os nossos chakras, né? Obviamente cada um vão ter suas peculiaridades, especificidades a mais ou a menos, mas eles funcionam bem similarmente nesse contexto. Como compreender um ponto de força? Bem, é isso que a gente está fazendo, né? Os estudos, a evangelização, a pesquisa, a prática, obviamente, né? Só em a gente ter contato com esse desenvolvimento mediúnico, com tudo que a gente vem fazendo, isso aí faz parte do processo de educação e de desenvolvimento mediúnico. Então, a forma melhor realmente de compreender um ponto de força é o que a gente está fazendo, né? Buscando conhecimento a respeito. Agora, obviamente que existem graus que só a partir da iniciação, mesmo na iniciação, jamais do meio para o fim da iniciação, que é quando a gente vai se formar aí como sacerdote, como padrinho ou madrinha. Aí realmente a gente vai ter acesso ao magismo, ao alto magismo, como a gente costuma dizer. Inclusive, nós já vamos até estar recebendo dos nossos próprios guias muitas orientações diretamente, ensinamentos, fundamentos, tudo que a Umbanda requer para ela ser bem realizada, né? Aí eu queria fazer uma comparação para vocês, para a gente entender bem o que que é um ponto de força. Imagine vocês assim, só de forma ilustrativa, né? Que o nosso coração é como se fosse um ponto de força. Só uma comparação, gente. Como se o nosso coração fosse um ponto de força. Aí imagine comigo. Quando a gente, por exemplo, vocês estão aí sentados neste momento para a gente fazer esse estudo. O coração de vocês bate num certo ritmo, correto? No ritmo dele correto. Cada um no seu ritmo. Se vocês forem se levantar para fazer um movimento, um exercício, pegar peso, fazer uma atividade física, uma corrida, concordam comigo que o coração de vocês vai bater muito mais rápido, até para poder atender, né, essa necessidade de mais energia, de mais equilíbrio dos seus órgãos nesse impulso? Assim são os pontos de força de uma casa. Né, onde vocês perguntou, mandou a questão que é o seguinte: nesse momento, né, que a gente está vivendo esse período de pandemia, de isolamento social, que a gente não está tendo encontro na casa, o que que acontece com os pontos? Eles voltam para esse estado deles, eles continuam vibrando e girando como vórtices normalmente, continuam atuando. Mas o que que a gente faz quando a gente chega num dia de trabalho? Cada um não vai lá e não ativa um pouquinho o ponto de força? Então, assim, quando nós começamos a ativar o ponto de força, os nossos guias, os orixás começam a ativar os pontos de força, é como se a egrégora estivesse entrando num exercício físico dela. E aí, esses pontos de força, nessa simbologia que eu estou fazendo, só ilustrativa, apenas ilustrativa, da questão do nosso coração, esses pontos de força, eles vão começar a pulsar e a girar de forma muito mais magnética, de muito mais pulso, de maior frequência, porque ela entra em atividade. Assim, quando a gente entra em atividade também, nosso coração vai bater. Então, só queria trazer essa comparação para vocês entenderem, porque até foi uma das perguntas aí de vocês, salvo engano da Luísa, né, que perguntou nesse momento como é que ficaria. Então, assim, eles estão parados, por assim dizer, não estão parados, né? Assim como o nosso coração não para, mas eles estão trabalhando na frequência normal deles, ou seja, eles não estão em exercício, em atividade de trabalho, de atendimento público, de consulta, de orientação, de estudo, ou seja, não está havendo atividade lá. Mas vocês concordam comigo que nós ainda nos conectamos à egrégora, alguns consulentes buscam a egrégora nestes momentos, na medida do necessário,
a própria inteligência da egrégora, porque a egrégora é uma inteligência e é uma consciência, ela mesma vai ativando cada ponto na necessidade do trabalho a ser realizado. Mas como não tem muitas pessoas lá dentro ao mesmo tempo, então isso fica mais, de certa forma, nesse compasso do nosso coração no dia a dia normal, só fazendo uma comparação. Então vamos lá, continuando. Aí alguns pontos, né? Pontos, já falando dos pontos cantados, né? Que os pontos eles devem ser cantados de forma respeitosa, é, e os pontos cantados, né, quando são de boa fonte, eles realmente limpam nossas auras e as energias da casa. Isso é importante. Isso aí foi um ponto importante que alguém trouxe para compartilhar. Também compreender a importância e o poder que um ponto firmado tem. Isso aí também a gente vai falar ao longo, respondendo as questões de vocês. Mas todos nós sabemos, né, que o ponto, quando ele é bem cantado, e agora nós não estamos falando do ponto de força, estamos falando dos pontos cantados. A necessidade das palmas, do próprio exercício ali do atabaqueiro, né, do curimbeiro na Umbanda, como é chamado na Umbanda. Então, tudo isso ali em consonância, isso entusiasma a gente, né? E eu gosto sempre de lembrar que entusiasmo nada mais é do que o Deus em nós, o sagrado em nós, agindo em nós. Então, assim, faz com que tudo seja praticado com muito amor, porque nós estamos tocando o nosso lado sagrado, nosso lado divino, e por outro lado também com muita com vitalidade, com energia, com regozijo, né? Com prazer de estar ali fazendo o que a gente faz. Então, essa é a importância do ponto. Obviamente que no livro vai trazer isso de forma mais profunda e mais específica. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outro ponto aqui que algum de vocês considera importante também. Já falando da ponto traçado, dos pontos pelos guias. Só um minutinho, gente, peraí. Os pontos riscados, né? Ó, algumas casas divergem quanto a essa regra dos pontos riscados, né, da Lei de Pemba, e mesmo quanto ao traçado dos pontos pelos guias. Isso é verdade. Mais para frente a gente vai entender o porquê que há algumas divergências, né? Só para citar assim, para não passar batido. Algumas casas trabalham assim, os guias, os médios, eles riscam os pontos do jeito que eles querem, do jeito que eles sentem. Não existe um estudo prévio, não existe uma iniciação para trazer a grafia sagrada. Né? No Celuz, não, nós vamos ter uma grafia sagrada, mas ela não vai ser seguida também de forma a limitar, a proibir os movimentos do médio ou os movimentos do guia. Né? Vocês já devem ter percebido que no Celuz a gente confia e a gente acredita nos guias que já estão firmes na casa e são guias de luz. Então, eles têm sim liberdade, não, aliás, nem poderia dizer que eles têm liberdade, porque eles que nos dão determinada liberdade, né? Eles têm total liberdade porque eles são a nossa egrégora, são a nossa hierarquia, são os nossos guias, ou seja, eles que nos guiam. Então, nesse sentido, algumas casas ficam só nos pontos mais esotéricos com X, que eu vou explicar a diferença já já para vocês. O que que são esotéricos com X? Eu vou explicar mais para frente com mais profundidade, mas já para vocês terem uma ideia. O esotérico com X são símbolos que todo mundo conhece: estrela, cruz, a lua, sabe? O símbolo dos elementos. Então, assim, esse é o esotérico com X. São sinais que todo mundo conhece, não tem nenhum movimento energético muito profundo. Porém, entretanto, todavia, existe um outro nível, e aí só para médio de iniciação, que é o esotérico com S. E eu vou explicar a diferença mais para frente, bem detalhadamente. O esotérico com S, ele já toca o sagrado na essência. Aí realmente já é mais místico, né, no sentido de transcendente, metafísico, e também é a grafia sagrada e oculta, né? Então, só quem tem a ordem, quem tem o direito, que vai poder utilizar essa grafia. Aí só médio iniciado. Então, falando um pouquinho aqui do que esses pontos riscados, né, a lei de Pemba faz. Abre e fecha portais, né, movimentam campos eletromagnéticos, canalizam energias, né, enfim, é uma diversidade de função que um ponto riscado dentro da lei de Pemba ele vai auxiliar, né, o guia e o médio a realizar dentro de uma egrégora, né? Ou seja, os mais diversos tipos de trabalho são realizados e muito deles com apoio do ponto riscado, né? Dando continuidade, o que é a lei de Pemba, né? Então, vamos falar um pouquinho, só para vocês entenderem um outro sentido da lei de Pemba. A lei de Pemba, nesse contexto iniciático esotérico com S,
ela realmente é a grafia sagrada, né? E nada mais são do que yantras. Aí, para vocês saberem o que que é um yantra, é a própria grafia sagrada, né? Os próprios grafos, as próprias letras sagradas são yantra. Se a gente fizer a comparação, o que que é um mantra, né? É uma melodia ali, uma letra cantada. E o yantra são riscados, né? São grafias riscadas, grafia de poder, e faz parte dessa grafia sagrada aí, né? Então, o yantra é uma representação gráfica, por símbolos, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, né, que tem a parte esotérica com X, que são estrelas, cruzes, essa coisa. O esotérico com S, que aí é mais iniciático. Isso eu gostaria que ficasse, estou repetindo, porque eu gostaria que ficasse muito, muito claro, né, na mente de vocês. Porque até durante os trabalhos a gente vê alguns movimentos de alguns guias, de alguns médios, e dentro daquele exercício a gente também vai tirando algumas conclusões, fazendo algumas observações, observando, né, obviamente, para poder refletir, obviamente sem julgamento, e só quem é médium sabe, né, a dificuldade, esse é um dos pontos mais sensíveis dentro da Umbanda, a lei de Pemba, por isso que muitas casas nem utilizam, né, porque requer estudo, requer preparo, requer firmeza, e aí eu não estou falando da parte esotérica com X, que é fazer o desenho de estrelas e cruzes, e tem a sua importância, porém não movimenta energia, não abre portais e fecha portais, como a grafia sagrada, no sentido da lei de Pemba iniciática, ela tem a capacidade de fazer. Então, vamos aqui revisar, né? O esotérico com X, ó, tá voltado para fora, exo com X, né? Para fora. Exemplo, os nossos trabalhos públicos, né, que todo mundo está vendo, acompanhando o nosso rito de abertura, a firmeza que a gente faz de acender as velas, firmando os pontos, tudo isso são ritos esotéricos com X, ou seja, é de conhecimento de todo mundo, é um rito mais para fora, não tem problema nenhum. O esotérico com X, que é isso que a gente está falando, ele tem mais a ver com uma imagem, com uma aparência. E ele se trata da fisicalidade, ou seja, ele atua na transitoriedade, na temporalidade. Aí o que que vem importante aí, de importante para o médium que tem consciência, que realmente está seguindo um caminho de despertar, de evolução? Ele entender que o esotérico com X é a imagem, mas ele precisa se movimentar na direção do esotérico com S. E aí o que que é o esotérico com S? Ele é voltado para dentro. É o conhecimento oculto, ou seja, são coisas que a gente faz quando a gente está saudando o ponto, quando a gente está firmando o ponto, quando a gente está firmando ali o fundamento da nossa casa, que geralmente é o sacerdote, o padrinho, a madrinha que faz. Nem alguns médios sabem, como muito menos os consulentes, porque isso não é para eles. Isso, né, neste momento não interessa para eles, é a parte mais esotérica, com S. Então, ou seja, a gente é o conhecimento mais oculto, mais iniciático, é um conhecimento velado, tem mais a ver com o sagrado, né, com o místico, a própria iniciação, né, ela é mística por si só, tem mais a ver também com o que é de fato, ou seja, a coisa em si, a essência da coisa, né, e não a coisa, o objeto. Então, por exemplo, quando a gente está afirmando o ponto esotérico com X, todo mundo está vendo. Agora, o que a pessoa que está afirmando o ponto tem que saber movimentar, o esotérico com S, é tocar o sagrado ali, a essência ali, despertar aquela força, fazer com que ela se amplifique, modulá-la se preciso for e expandi-la dentro do contexto do trabalho que precisa ser feito, né? Então, enquanto o esotérico com X tem a ver com a fisicalidade, transitoriedade e temporalidade, o esotérico com S tem a ver com a transcendência, a metafísica, a permanência e ao eterno. Ou seja, a gente está trabalhando na essência da coisa. Então, isso é muito importante. Dando continuidade. Aí alguém trouxe aqui pontos que acho importante. Médiuns e trabalhadores da corrente, seja com as palmas ajudando, a marcação ou cantando. Isso é uma coisa que a gente fala, né, gente? Nos pontos cantados. Na parte dos pontos cantados, né? Que na verdade ainda não era para esse estudo, né? Mas enfim, é isso mesmo, né, gente? Hoje a gente vai tratar de pontos de força e pontos riscados. Pontos cantados, não. Então vamos seguir aqui. Ó, a melhor forma de nos conectarmos
aos pontos de força é de corpo e alma, contemplando e nos conectando essencialmente com tudo o que ali está. Gente, importantíssimo, né? Vocês, como médios, dentro desses movimentos energéticos e mediúnicos que a gente faz, vocês entenderem o princípio, o conceito do que é contemplar, né? Quando a gente contempla alguma coisa, é literalmente criar uma imagem em essência dessa coisa dentro da gente. Então, quando a gente contempla uma verdade, quando a gente contempla um ensinamento, quando a gente contempla uma criação de Deus, uma árvore, um animal, um ser, a beleza da vida, a gente não só traz essa beleza para dentro da gente, a essência disso para dentro da gente, como a gente entra numa interação profunda, né, de alma a alma, vamos dizer assim, de consciência a consciência, considerando que tudo tem a sua consciência. Nós somos consciências individualizadas, né? E o restante são consciências em grupos, né? A natureza, os animais, os minerais. Mas e o que que é contemplar? Quando eu contemplo alguma coisa, eu toco o sagrado nela e ela toca o meu sagrado. Eu me torno um com essa coisa. Então, quando a gente fala que realmente que quando a gente está ali, que a melhor forma de nos conectarmos, né, é de corpo e alma, literalmente, contemplando e nos conectando essencialmente com tudo que ali está. Este é também o exercício que precisamos nos devotar para a realização mais além do magismo interior da alquimia em nosso ser. Então, o que que eu poderia dizer? Uma oferenda é o magismo exterior, é o esotérico com X. Agora, o que eu faço, o movimento que eu faço com essa oferenda, né? Ou seja, o que eu manipulo de energia e como eu trabalho essa energia e como os meus guias que ali estão comigo também manipulam a alta magia nessa oferenda, é o esotérico com S. Ou seja, é o metafísico, é o transcendental, né? Então, dando continuidade. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Vamos acender uma vela de qualquer jeito? Não. A vela nada mais é que o movimento esotérico com X de acender a minha luz interior, que é o movimento esotérico com S. Se eu simplesmente acendo uma vela sem firmeza, sem vontade, sem saber o que eu estou fazendo, nem para quê, eu nem imanto, nem tenho a consciência de que na vela eu tô manipulando os 5 elementos, né? Terra, fogo, água, ar e o éter. E que nada no mundo da criação das formas escapa, né, dos elementos, porque tudo é feito destes elementos, então a base de tudo que existe são os minerais. Então, assim, se eu não souber disso, eu fico só no esoterismo com X, na parte esotérica, então é como a gente costuma dizer, o médium fica capenga, imagina, se o médico fica capenga, imagina um sacerdote, uma sacerdotisa, um padrinho ou uma madrinha que não tem consciência disso, que não sabe o que está fazendo. Acende uma vela de qualquer jeito, firma um ponto de qualquer jeito, daqui a pouco o que que acontece? A egrégora sucumbe e os primeiros a sofrerem são os próprios médiuns, né? E o próprio sacerdote, sacerdotisa. Então a Aline perguntou se o esotérico com X seria a parte bruta e o esotérico com S seria a alquimia da coisa. Aline, praticamente isso. Eu só preferiria dizer o seguinte, que a parte esotérica com X é a alquimia que a gente consegue ver com os olhos físicos, a material. E a parte esotérica com S seria a alquimia que a gente não vê com os olhos físicos. É a parte essencial e energética da coisa, tá? Então vamos lá. É, E aí algum de vocês chama atenção, né? Como está lá no livro, é muito perigoso quando a gente se foca, né, apenas nos ritos externos, exatamente por causa de tudo isso que a gente está falando, ou seja, a pessoa não alcança a essência, ela não consegue contemplar o que está acontecendo de fato, não alcança o sagrado não alcança ela, e ela fica mais na imaginação, e isso geralmente leva, né, as egrégoras, as casas ruírem, né? Porque não tem força para movimentar, para transmutar todas as energias com as quais a gente trabalha na Umbanda. Muitas vezes energias muito pesadas, muito carregadas, né? De pessoas, muitos consulentes com muitos problemas, problemas às vezes graves, porque na nossa humilde Umbanda nós não diferenciamos. Então, todos aqueles que chegam vão ser muito bem recebidos, amorosamente cuidados, né? Então, imagina, energias de todas as amplitudes, né? De todas as formas. Então, se a casa não tiver fundamento, ou seja, se a coisa estiver só na imagem, só na aparência, ela não se sustenta. Ela não consegue manter. Primeiro, começa pelos médios, que são os primeiros a sentir, né?
E aí a casa vai ruindo. Então, realmente, é muito perigoso a gente focar só no rito externo. E o que que a iniciação em muitas casas virou hoje? Decorar os ritos. Quanto mais ritos eu sei, mais tempo de iniciação eu tenho. Hoje virou isso, iniciação nas casas. Então, são ritos secretos, ritos escondidos, nada do esoterismo com S. Entendeu? Então aí você vê uma pessoa ali na frente de uma casa, às vezes até um sacerdote, uma sacerdotisa, fazendo todos aqueles ritos, mas só na aparência, sem tocar o sagrado, sem movimentar as energias realmente superiores e sem transformar nem a si, nem servir de exemplo para ninguém, e nem ajudar a transformar a vida dos consulentes, dos médios, né? Então, realmente é muito perigoso a gente ficar só nos ritos e na parte externa. Haja vista qual é o sentido da iniciação na nossa Casa Ser Luz, de que cada vez eu precise menos dos ritos, ou, aliás, num segundo momento, ó, num primeiro momento eu utilizo os ritos, normal. Eu aprendo a entrar em contato com o sagrado, com os ritos. No segundo momento, eu começo a utilizar menos esses ritos que eu utilizava. E eu vou conhecer e ter contato com ritos mais profundos, muito mais profundos. E até que, a partir de um determinado momento, provavelmente não nessa reencarnação, nós não precisemos mais de ritos nenhum, nós realizemos as alquimias interiores, exteriores e todos esses movimentos sem precisar de nada. Mas isso ainda vai uma caminhada aí. A gente tem que começar, como a gente sempre costuma dizer no Ser Luz, devagar, né? Do início ao fim, e não querer chegar no fim sem trilhar essa caminhada que é importantíssima e é vital. Então, não podemos ignorar o magismo interior, que é essa alquimia interior, e aí também a pessoa fala que é muito importante, principalmente, fazer esse sentido, né, do rito sagrado nos sítios sagrados dos orixás, né? E aí a gente chama atenção para aquela história dos despachos, né, gente? Que tem muita gente que se diz de Umbanda, fazendo, sujando a natureza, inclusive fazendo com sacrifício animal. Nós sabemos que na Umbanda não existe sacrifício animal, e ainda faz, se diz umbandista, ainda suja a natureza todinha, como a gente já bem viu em muitos lugares. Então, isso não é uma coisa que a gente concorda e não é uma coisa que a gente faz. Dando continuidade. Assim, para que um ponto possa ser riscado, aí falando da lei de Pemba, né, e suster qualquer energia, é necessário que o médium e a entidade tenham firmeza, doutrina e força. Sim, regra básica. E aí, como na nossa casa nós temos duas hierarquias de médiums, os médiums religiosos e os médios iniciados, isso aí, na medida que vocês forem se predispondo ou começando a ser iniciados, vocês vão entender melhor isso. Mas quais são os médios religiosos? O que vão ficar no início do esotérico com S. Então, assim, eles vão conhecer os ritos como qualquer outro médium e eles vão pegar só os conhecimentos mais iniciais do sagrado, do oculto, do místico. Conhecimentos que não tem nenhum problema ficar sabendo. Então, são conhecimentos que a gente vai desvelar para todos os médiuns religiosos. Porém, os médiuns iniciados, eles vão ter acesso à lei de Pemba mais profundo, aos ritos mais profundos, ao movimento energético, a realizar a alquimia primeiro interior para depois projetar no mundo, né? Então assim, é um outro nível de conhecimento. Mas o médium tem que ter firmeza, tem que ter doutrina, conhecimento, tem que ter força, né? É, enfim, e aí ao longo da iniciação, cada um vai recebendo a sua outorga, né, o seu ordenamento, para poder lidar com determinadas energias sagradas, alguns ritos, né, mais específicos dos iniciados, porque tem que ter diferença, gente. Infelizmente, neste mundo que a gente está, a gente não pode passar qualquer rito magístico, manipulação magística, qualquer coisa para todo mundo, né? Porque a nossa tendência, infelizmente, não é usar de forma altruísta, de forma amorosa, até porque a gente ainda está entendendo, né? Naquele processo que a gente costuma dizer que nós estamos no processo de nos reumanizarmos, né? Depois de tanto nos desumanizarmos, precisamos nos reumanizar, poder ter novamente contato com essas energias mais poderosas e não fazer o que aconteceu lá na antiga Atlântida, né? Que foi afundada exatamente por causa de magos negros, porque utilizava da magia para fins maléficos e ruins, né? Continuando. Aí onde vocês perguntam, o que são vórtices de energias puríssimas dentro de cada vibração cósmica com as quais devemos nos ligar por meio de nosso próprio campo mental vibratório e energético?
Bem, cada ponto de força é um vórtice de energia, né? Aí a gente compara, né? Existem os pontos de força de uma casa, que são vórtices de energias, né? Criado aí com alta magia e tudo mais pelo sacerdote, sacerdotisa, e ele tem um potencial sim, mas imagine, gente, esses vórtices de energias que são os próprios chakras da Terra, do planeta Terra, da nossa mãe Gaia. Imagine a diferença, né? Não tem nem como a gente medir isso. Então, os sítios energéticos, né, dos orixás, eles têm os pontos de forças, né? Os vórtices energéticos, que inclusive se confundem também com os próprios chakras planetários. Você vê, a gente falou de chakra planetário e tenho certeza de que o planeta Terra tem os seus chakras. Nosso corpo físico, nós temos os nossos chakras, né? Obviamente existem chakras principais, chakras secundários e vários, né? Milhões, milhares, bilhões de chakras, e as nossas casas também têm. Então, o que que a gente precisa entender? Que os pontos de força são chakras, o fundamento da casa é o chakra principal, é como se fosse o coronário, aquele que fica ali no gongá, mas existem vários subchakras. Eu poderia dizer, por comparação, que cada médium da casa passa a ser um chakra da casa. Vocês entendem o sentido? De movimento de energia, espiralada, movimentando, um vórtice, né? E cada um vibrando o quantum de luz que tem capacidade de vibrar. Então, chakra, vórtice, ponto de força, são isso. Aí perguntam: tem como um ponto riscado que diz ser religioso ser determinado para uma coisa ruim? Ó, tem como um ponto riscado, né? A pessoa ou o guia risca um ponto, fala que é para uma coisa boa, mas no fundo não é para uma coisa ruim. Se ele tiver debaixo de uma egrégora coordenada, bem orientada, bem firmada, isso não vai surtir efeito nenhum. Então vamos supor, e aí até que a gente fala, imagine que uma pessoa comece a usar a grafia sagrada para fazer pontos de força, riscar pontos ou movimentar forças, né, maléficas ou deletérias em qualquer lugar, de qualquer jeito, para atrapalhar, para gerar problemas para a vida dos outros, né? E isso fazer dentro de uma casa que é correta, que está debaixo de um governo, que os médios, né, em sua maioria são equilibrados, isso não vai surtir efeito nenhum. É uma coisa que a gente fala muito no Celuz, né? Se alguém puder riscar um ponto de força no nosso solo sagrado e todos nós, como pontos de força, todos os pontos de força da casa, o fundamento da casa, a egrégora da casa, a hierarquia espiritual da casa não for suficiente para cortar aquilo que foi feito ali dentro, então eu acho que se uma pessoa, um ponto é mais forte do que o todo junto, então perde a razão, o sentido de ser. Então, muitas casas, as pessoas têm muito medo, né? Os padrinhos, madrinhas, se alguém entrar, jogar uma terrinha aqui, se alguém entrar, fizer um trabalho ali, botar a mão, tocar, desejar mal. Eu falei, gente, se uma pessoa, mesmo até 10, 15, 20 pessoas entram na casa para fazer isso, mas a corrente mediúnica, a hierarquia espiritual, a própria egrégora, não tem condições de lidar com essas energias, então não existe força, né? Então, assim, por isso que a gente fala, nós temos muito mais fé na luz, no que carregamos e no fundamento de nossa Umbanda, do que nas sombras, na treva e na ignorância de algumas pessoas que entram em casas para prejudicar mesmo, para poder tentar fazer o errado. Né? Então, assim, um ponto riscado que se diz religioso, determinado para um fim, ser utilizado para outro dentro de uma casa, se a casa for boa, não vai gerar problema nenhum. Mas geralmente essas pessoas não têm conhecimento, esses pontos não surtem efeito nenhum, nada mais são do que rabiscos, né, no chão e no astral, porque quando a gente risca um ponto, ele é uma escrita sagrada tanto no chão, visualmente falando, o esotérico com X, mas ele tem a contraparte transcendental e metafísica do ponto, viu, gente? Ele é uma escrita no astral. Ele é escrito no astral. E é aí onde ele vai movimentar as energias. Nunca esquecendo que todo movimento magístico de luz na Umbanda, ele é de lá para cá, né? A gente vai no etéreo, a gente vai nas partes mais sutis daquilo ali, ali onde a gente trabalha e faz refletir na parte material. Dando continuidade. Aí vocês falam assim que cada orixá também possui um ponto de força na natureza, né? Onde a pureza facilita o contato com o nosso lado espiritual. Verdade profundíssima isso. Inclusive, se a gente soubesse entrar, contemplar mais e entrar em contato com
com esses pontos de força da natureza, dos sítios energéticos dos orixás, né, que se encontram nos sítios energéticos dos orixás, o mundo estaria melhor, nós, como médios, estaríamos ainda bem melhores, mais curados, mais vitalizados, né? Enfim, tudo de bom. É porque a gente ainda não aprendeu a utilizar da forma mais integral, mais profunda e mais essencial do que a natureza tem para nos oferecer, né? Haja visto se a gente começar a analisar a nossa alimentação, né? A gente só se alimenta do que não faz bem, a maioria das vezes, né? São locais irradiadores e captadores de energias que interagem interdimensionalmente. Imagine, né? O mar ou a Grande Calunga como ponto de força principal da nossa mãe Iemanjá. Você imagine, a água salgada, ela vibra na frequência violeta. O que é violeta? Transmutação. Vocês já pararam para analisar por que que o nosso planeta Terra tem mais água salgada e até água doce do que propriamente terra? Transmutar, limpar, purificar. Haja vista o nosso nível consciencial, o nosso nível de desumanidade, se assim a gente pode dizer. Então, assim, gente, cada ponto de força, Xangô nas pedreiras. Então, assim, obviamente a gente não vai falar hoje de cada ponto de força de cada orixá. Vocês podem até fazer suas pesquisas, mas nós vamos ter estudos, né? Cada vez mais profundo dentro de cada orixá. E aí a gente vai ficar naquela parte mais incipiente com os médios religiosos e vamos para a parte mais profunda, porque o que é a parte mais profunda? A gente vai entrar essencialmente nos mistérios de cada orixá, de forma integral, como a gente está falando, né? Então, o que que a gente precisa entender? Que cada ponto de força, cada sítio energético da natureza, ele tem um princípio tão poderoso e tão necessário, né, para que esses poucos seres humanos na Terra possam aqui estar e permanecer, né, que esses pontos de força transmutam, né, nos dão a vitalidade, o sentido da vida, o prana, porque senão a gente não tem capacidade de ter isso e nem tem não tem capacidade de reter e nem de transmutar todas essas energias que nós mesmos geramos, né? Então vocês imaginem. Mas cada orixá tem o seu ponto de força, os seus pontos de força, né? Dentro desses sítios energéticos. A maioria nós já conhecemos, né? Dentro do Brasil aqui, Mamão e Oxum com as águas doces, Iemanjá, os mares, água salgada, Xangô as pedreiras, Yansan o vento. Ou seja, tudo que tem contato com os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, e o éter. Não se esquecendo, gente, que na Umbanda, os orixás são vibrações cósmicas, não são espíritos, e eles têm uma harmonia profunda uns com os outros. Então, imaginem vocês, tudo que existe na Terra, né, tem uma harmonia perfeita. Perfeita. É o próprio orixá, como energia, vibração cósmica, mantendo esse sítio se movimentando de forma harmoniosamente um entre os outros. Diferente de algumas outras crenças que vê quisila entre orixá, que vê problema entre orixá, na Umbanda não. Eles trabalham em perfeita e absoluta harmonia. Dando continuidade. Aí alguém fala, na página 203 tem uma parte que cita: quanto maior o movimento de energia e mais constantes, mais fortes serão os pontos de força. Exatamente. Aí aquilo que eu falei do coração lá, né? Então, assim, ó, um ponto é firmado, né, por uma alta magia com fundamento, né? Ou seja, o sacerdote, sacerdotisa, o padrinho, a madrinha e com os guias ali, né? Com os chefes de terreiro. Então, assim, quando um ponto, gente, ele é criado pelos chefes da casa, o chefe físico, né? Padrinho, madrinha e os chefes espirituais, ele tem uma magia que é imantada naquele ponto de força para durar muitos anos sem nenhum movimento externo. Ou seja, se nenhum médium fizer nenhum movimento, aqueles pontos de força eles vão durar por muitos anos, até décadas, mas cada vez vão se enfraquecendo mais, né? Do mesmo jeito, vamos supor que a gente vá mudar nosso centro de local. O que que nós, como padrinhos e madrinhas, devemos fazer? Estou buscando o termo. Desativar esses pontos. Qual é a nossa vantagem na Umbanda como luz divina? Que como os nossos pontos são fundamentados, criados e imantados com luz, com energias do bem, de amor, então não tem problema. Agora imagine casas que se dizem de Umbanda, mas que alimentam esses pontos de força com sangue, entendeu? Com outros tipos de magia. Aí não basta simplesmente desativar o ponto. Talvez, dependendo do ambiente, ninguém consegue nem mais morar ali. Entendeu? Exatamente pelas energias impregnadas.
Então a Aline está questionando essa questão assim, né, de que vamos supor que um dirigente, né, uma dirigente faça ali, firme um ponto, cria um ponto de força, e aí ele morre. Aí tem esse contexto. O centro acaba. Isso aí vai depender muito, Aline, primeiro, do plano espiritual para aquela casa, né? Ou seja, do que estava escrito como missão daquela casa. Às vezes, a missão da casa é só até enquanto aquele dirigente estiver ali. É um ciclo que ele precisa concluir e quando ele concluir, vamos supor, com o desencarne dele, a casa acabe. Mas outras casas não. Vai passando para outros médicos que vão estar sendo preparados durante a própria iniciação para assumir a casa. Então, vamos supor, num caso desse, vamos supor que o médico que foi iniciado está preparado para assumir a casa e o dirigente principal morra, né, desencarne. Esse outro médico já vai ter todo o conhecimento magístico para desativar esse ponto caso seja necessário em algum ponto, inclusive como criar outros pontos, né? Isso é normal. Agora, vamos supor que não deu tempo ainda de, de de preparar, né? O dirigente está ali trabalhando na Umbanda. Isso, gente, eu estou falando da Umbanda como Luz e Lei Divina, que é a Umbanda que a gente conhece os fundamentos, que é a Umbanda que a gente pratica, vivencia e a que a gente projeta, né? Então, o que que acontece? Vamos supor que no Ser Luz hoje, os padrinhos e a madrinha venham desencarnar. Lembra que eu falei aqui que os pontos de força do Ser Luz, eles são imantados por uma alta magia, mas é magia da luz, de amor? Então, o que que acontece? Por si só, com o tempo, eles vão sendo desativados. Como são da luz e de amor, eles não vão causar mal. Então, assim, o nosso templo de Umbanda não é aquele templo onde, quando aquela casa deixar de existir, ninguém vai poder usar, ninguém vai poder habitar para fazer outras coisas. Não, isso não existe. Aquela energia simplesmente vai ser dissipada, entende? Mas o outro ponto é essa questão de lembrar também que, assim, as casas vêm com essas missões e tem casas, gente, que não vêm para durar o tempo inteiro. Elas vêm para cumprir um papel às vezes assim, doutrinário, às vezes um papel ali naquela comunidade. Então, assim, ela é criada a casa, ela faz todo o movimento dela durante alguns anos, e aí vamos supor que o próprio corpo mediúnico, né, com a direção espiritual, fala, ó, o nosso ciclo está completo, nós estamos finalizando o nosso trabalho por orientação espiritual. Então a casa pode simplesmente, assim como nós temos os nossos ciclos nas nossas vidas. Só que assim, as casas tendem a ter, isso são exceções, porque qual é a regra geral, né? A regra geral é que a casa venha para permanecer, para continuar trazendo sempre mais conhecimentos, conhecimentos mais profundos, atendendo cada vez mais pessoas, né? Ou seja, sendo um ponto de luz na Terra, né? Dando continuidade, é possível que um guia utilize um banho de ervas como ferramenta para que o médium se eleve e entre em contato com algum sítio energético? Gente, na verdade, assim, os sítios energéticos são os campos da natureza, né? Quando a gente toma o banho de ervas, não é propriamente para isso. O que que acontece? O banho de erva pode facilitar, né, o nosso contato com esse sítio, a gente entrar num contato mais sutil, mas assim, não existe tomar banho de erva para que a gente consiga entrar em contato com os sítios, mas para facilitar esse processo. Por quê? Ao tomar um banho de erva, vamos supor que são ervas de descarrego, né? Vai limpar o nosso campo áurico, ou seja, a nossa energia vai vibrar mais equilibradamente, mais harmoniosamente. Tudo mais equilibrado, mais harmonioso entra em contato com os sítios energéticos com mais facilidade. Então, o que que a gente precisa entender, né? Que, assim, a gente utilizar um banho de erva como ferramenta para que o médico se eleve e entre em contato com algum sítio energético, sim, mas por meio da elevação do médium. Mas não nesse propósito. Ah, eu preciso que o médium se conecte a um sítio energético. Não, vamos dar um banho de erva nele. Não. O banho de erva é realmente para esse, vamos dizer, a própria aura do médium. E aí, elevando a aura do médium, a gente facilita o processo dele entrar em contato, em contemplar, vamos, como a gente falou, contemplar a natureza, as forças dos orixás, né? Essas vibrações cósmicas que nós chamamos de orixá. Nesses sítios energéticos astrais é onde se localizam os hospitais, escolas e assistências espirituais? Não. Ó, gente, sítio energético realmente a gente está tratando da parte material, né? As cachoeiras, os campos, os mares, enfim, tudo que está aqui, sítio energético. Aonde que as colônias espirituais elas existem? No astral.
Então elas estão no nível do astral, não é o astral superior, tá? É perto da crosta terrestre, mas também não é umbral, o astral inferior. Então, o umbral é a porta de passagem, né, onde a gente consegue subir as colônias espirituais, que eu diria que é o primeiro nível do astral superior. Porque nós temos 7 níveis, né? Seria o primeiro nível do astral superior. Então, é onde as colônias espirituais se apresentam aí. E sim, é onde ficam as escolas, os hospitais. Tem colônias que têm mais o sentido de ser hospital, tem colônia que é mais o sentido de ser escola, tem colônia que é o sentido mais de resgate. Então, assim, gente, existem centenas de colônias durante todo o globo. Vocês imaginem assim comigo, olha, se nós temos todas essas cidades na superfície da Terra e ainda sobra tempo, quando a gente vai para a atmosfera, ou seja, a gente aumenta o nosso campo. Imagina a quantidade de colônias que não tem do lado de lá, né? Então, sim, colônias com milhões de habitantes, cada colônia tem colônias que são estritamente para pesquisas avançadas, pesquisas tecnológicas, outras colônias para pesquisas científicas. Então, assim, é uma imensidade. Só que, assim, o nível de organização deles é inimaginável ainda para a gente. Aliás, inimaginável não, porque a gente tem contato com essas verdades por meio de livros, de vídeos e até de filmes. Mas, assim, tá longe da nossa realidade por enquanto e que seja muito breve esse tempo. Dando continuidade. Digamos que meu caboclo tem um ponto riscado específico, que é traço de sua assinatura energética. É possível que uma pessoa que trabalha em outra casa com a energia deste mesmo caboclo risque o mesmo ponto? Isso é regra? Ou é de cada médium? Gente, não. A assinatura energética do guia é do guia. Porque o que que acontece? Ele pode dar a assinatura energética da linha. Então, todos que atuam naquela linha vão grafar aqueles pontos. E assim, é a mesma, é os mesmos rabiscadinhos? Não, gente. São símbolos sagrados que são utilizados por aquela linha que vai identificar a linha, né? Então, não é uma coisa fechada, não. Agora, a assinatura energética do guia, aí é fechado. Aí é fechado. Então, é como a minha assinatura. Entendeu? A minha assinatura só eu faço e ela me identifica. Quando eu faço ela, eu estou falando, sou eu, Sérgio Ricardo Parei Parará. Então é a minha assinatura. Mas eu posso assinar, posso simplesmente escrever o nome e sobrenome da minha família? Posso. Vocês vão identificar de qual família eu sou, né? Mas até ali, então, seria a comparação com a linha. Então, assim, existem isso. E para diferenciar um pouquinho mais, que é importante, é, existe essa assinatura, né? Essa assinatura que é do guia, existe a assinatura que é da linha, que não é totalmente fechada, e existem os símbolos, ou seja, a grafia, os grafos sagrados que todos os guias podem utilizar para movimentar determinadas energias, abrir ou fechar determinados portais. Aí o guia e o médico que tem conhecimento daquilo, ele vai saber qual símbolo que ele precisa utilizar. O exemplo que a gente faz aqui, que é bem fácil de vocês entenderem, o próprio reiki, né? Quem conhece do reiki sabe que aquele espiralzinho assim, ele tem um para quê e um como ser utilizado e como ser riscado. Então, assim, só que na lei de Pemba, gente, os riscos, as grafias são muito mais, são diversos e bem diversificados. E sem falar que o próprio mentor, o próprio guia de luz, pode trazer simbologias que aquele médium vai utilizar ou que ele vai utilizar com aquele médium, tá? Mas o que que acontece, gente? Vamos supor que um caboclo trabalha comigo, aí ele vai trabalhar no outro terreiro com outro médium. Isso é possível? É possível. Ele pode trabalhar. É obrigatório? Não, não é obrigatório nem é proibido. Então, assim, é possível, mas quando ele desce em mim e ele traz a assinatura dele energética, ele vai trazer porque dentro de uma missão que ele tem naquela casa, dentro daquela egrégora, então dificilmente, mesmo essa assinatura pessoal dele vai ser exatamente a mesma quando ele vai fazer um outro trabalho numa outra casa. Porque apesar de nós termos a nossa individualidade, da qual nós não podemos abrir mão nesse mundo material, os guias não trabalham dentro dessa individualidade. Eles trabalham mais dentro da consciência da linha. Ou seja, o propósito deles é mais de estar a serviço da linha e da missão, como Caboclo, como Preto Velho, como Exu, como Pombagira, que propriamente dizer que ele é uma individualidade dentro daquele trabalho. Então tem essa diferença aí também. Dando continuidade.
Aí um de vocês escreveu assim, ó, não tenho conhecimento sobre a escrita sagrada dos pontos riscados. Porém, no último trabalho em que tivemos de caboclo, o seu Aruanã, ao descer, me intuiu fortemente para fazer um ponto específico. Eu via claramente o ponto em minha mente e uma vontade firme de riscá-lo. Relutei por medo de ser algo da minha mente e comecei a sentir um formigamento no braço e um impulso como se fosse o guia tomando conta e pedindo para eu fazer o que ele estava intuindo. No fim, permiti, e o caboclo riscou o ponto. Fiz certo. Certíssimo, fez certíssimo. Vamos trazer um exemplo aqui, gente. É igual eu falo, esse ponto riscado no médio que já é firme, mas está começando a riscar ponto, ele já alcança o astral superior, o magismo, a movimentação magística mais profunda, ainda não. Pensem vocês comigo aqui. Vamos pegar ninguém mais, ninguém menos do que simplesmente Chico Xavier. Se quando ele sentiu o impulso de escrever, quando a mão dele formigou, adormeceu, imagine se ele não tivesse começado. Ele seria hoje quem ele é? Chico Xavier, como psicógrafo? Não, não seria. E aí a gente pode pegar qualquer psicógrafo. Gente, esse momento de riscar o ponto é praticamente uma psicografia ou uma pictografia. Entende? Às vezes a gente faz sim de forma mecânica, quando o guia toma a gente com muita profundidade, com muita força, a gente faz meio mecânico, que era a psicografia do Chico, né? A gente sabe que existe a psicografia intuitiva, a semimecânica e a mecânica, né? A mecânica, o guia pega o teu braço e faz o ponto sem nenhuma participação sua. A semimecânica, o guia toma o teu braço, né? Então você sente esse formigamento, uma leve dormência, mas você também participa do ponto. E a intuitiva, né? Ela é só projeta na sua mente e você replica o ponto. Enquanto o guia está escrevendo no astral, você está escrevendo junto com ele no astral e no físico. Então tem essas diferenças. Mas fez certinho. Então o que que a gente precisa? Tem um exercício. E o desenvolvimento mediúnico e educação mediúnica, esses dias, essas reuniões fechadas para isso, é exatamente para que vocês tenham tempo de fazer isso, né? Isso, cada coisa no seu tempo. Não impede que vocês façam num dia de trabalho, esses médicos que já estão firmes atendendo, podem sim começar a traçar pontos, eles vão ficar primeiro nessa parte esotérica do ponto, com X, que é mais nesses símbolos mais conhecidos, de estrela, de cruz, né? Enfim, círculo, espirais, são essas coisas mais simples. Dando continuidade. No capítulo fala que em algumas casas o ponto é fixo por falange e outras dentro da liberdade de cada médium. Bem, isso aí a gente já falou, né? A gente ficou bem claro, né? Existem sim os gráficos que são utilizados por algumas linhas, por algumas falanges, existe sim os pontos que identificam a linha de trabalho, mas também tem aqueles pontos que são para movimentos específicos, que aí já é do conhecimento do guia e do médium. Então isso aí é bem diverso e bem amplo. Aí perguntam assim, no Celuz, né, na nossa casa Espírita Celuz, como funciona essa questão dos pontos riscados? Quando o médium ele já tem firmeza, a gente vai começar a passar os pontos riscados mais com esse fim esotérico, porque primeiro ele começa a trabalhar com os esotéricos, que são esses símbolos mais comuns, mas conhecendo cada símbolo, sabendo o que cada símbolo ativa, o que cada símbolo faz, e aí dentro da iniciação nós vamos para a lei de Pemba realmente e profundamente, que já é a grafia sagrada. Aí mais só para os médios iniciados. É assim que funciona no Celuz. E nós temos todo um regulamento da iniciação, que obviamente vai ser passado para vocês aí com o tempo. Algum livro que possamos buscar já para começar a entrar em contato, né, com os mistérios dos pontos riscados? Falei, gente, a pergunta é boa, né? Mas aí o que que eu falo para vocês? Vamos devagar. Como a nossa egrégora nos fez um convite de realinhamento dentro dessa missão doutrinária que a Umbanda está precisando, né, de trazer esses conhecimentos, como esse estudo que a gente está fazendo aqui agora, o próprio livro que a gente usa de base doutrinária da nossa casa, né, a Umbanda como Luz e Lei Divina. Então, qual é a ordem dos nossos chefes, né, espirituais da casa? A gente precisa concluir esses 4 livros, aí a gente vai ter conhecimento suficiente e necessário para que a gente comece a entrar nesses pontos mais específicos, né? Diferentemente de muito que muitas casas estão fazendo aí fora, de qualquer jeito, né? Então, assim, os médios não têm a mínima noção do sentido da corrente, sabe? De olhar para o irmão com caridade, com amor,
né, de firmeza dos pontos de força da casa, dos pontos cantados, nem das coisas mais básicas de pontos de escada, e aí a gente já vai ensinar a lei de Pemba para ele. Muitas casas fazem isso. Nós vamos realmente de forma muito responsável, mas também mais profunda, mais séria, mais essencial, por assim dizer, mesmo. Tem sempre tocando o sagrado, né? E nos deixando tocar por esse sagrado também. Aí, algum de vocês fala assim: já vi o seu sete, o seu tranca e outros guias fazendo trabalho em que constituía como ferramenta o ponto riscado e até a fundanga, né? Fundanga, a gente lembrando vocês que é a pólvora, com certos consulentes, né? Esse trabalho. Sempre tive a curiosidade para entender o propósito desses trabalhos. Gente, para esse tipo de trabalho, quando você pega guias que são chefes de terreiro para fazer trabalho e utilizando a fundanga, porque a fundanga é um choque energético muito potente, tem que saber utilizar e não é qualquer um que pode ser utilizado. Aí realmente é necessário, gente, muitos anos de firmeza, muitos anos de atuação assíduas na Umbanda, né? Então, assim, médicos que estão começando, que estão firmes, mas estão com poucos meses, poucos anos de firmeza, ainda o conhecimento é muito pouco e ainda não é suficiente para fazer certos tipos de ponto, muito menos de usar certos instrumentos como a fundanga, né? Tem gente que usa de qualquer jeito. No Celuz, não, existe uma responsabilidade, porque é igual quando a gente estudou apometria, para quem participou do estudo. O que que acontece? A gente trabalha um pouco a dissociação dos corpos sutis da pessoa que passa pelo trabalho com a fundanga. É um choque energético muito forte, só é feito quando é estritamente necessário e dentro realmente de uma orientação espiritual. Continuando. Posso afirmar que os pontos de força dos orixás são os elementos da natureza, ar, água, fogo, terra? Não. Os pontos de força dos orixás não são os elementos da natureza, até porque os elementos da natureza fazem parte de todos os pontos de força, né? Inclusive os que nós criamos. Então, terra, água, ar, e fogo e o próprio movimento do éter, como quinto elemento aí, o elemento mais sutil, onde todos os outros se apoiam para existir, então, assim, eles são utilizados por todos os orixás, né? Então, os pontos de força dos orixás é aquilo que a gente falou mesmo, né? As cachoeiras, água doce para o Xum, os mar para Iemanjá, e existem outros pontos mais específicos que a gente vai aprender ao longo dos nossos estudos e até da iniciação. Mas os elementos, eles são a parte elementar, né? Como o próprio nome diz, os elementos são a parte elementar de tudo que existe aqui no mundo das formas, né? No mundo material. Os pontos riscados realizados sem sintonia com as entidades podem acarretar algum mal? Eu diria que vai ser risco no chão, né? Então, mal não vai ter, não. O perigo realmente está em quando a pessoa começa a conhecer esses símbolos sagrados, começa a inverter o sentido de utilização desses símbolos, que é a magia negra, ou então quando utiliza para fins egoísticos, isso também é magia negra, tá, gente? Então, por mais que você, quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, gente. O que que é magia de luz? Quando você usa para o bem da humanidade. Uma das coisas que distingue a magia da luz para a magia negra é exatamente o ego superior agindo, ou mesmo que seja o seu ego inferior, mas no sentido de buscar, né, a essência divina à luz, ou então quando você usa de forma egoística. Por exemplo, eu posso fazer um ponto, eu posso fazer uma oferenda, um trabalho para trazer prosperidade para a minha vida, para que eu consiga um emprego? Beleza. Magia da luz, né? Agora, eu vou fazer um ponto para derrubar alguém do meu trabalho, porque aquele cargo, aquela função, a única forma de eu assumir é se eu derrubar aquela pessoa. Você pode utilizar ali a mesma oferenda, mas para fins maléficos, né? Então, realmente, essa é a magia negra. O que a gente costuma dizer é que, geralmente, e quando a gente compreender isso a partir da iniciação mais profunda, na luz na lei divina de Umbanda, a gente vai entender, gente, que essa necessidade, às vezes até pessoal, de fazer uma magia para cuidar de formas, de coisas materiais, ela ainda é muito superficial e ela acaba sendo muito pequena diante do todo que a gente precisa entender, né? Então, a gente precisa entender que esses movimentos magísticos que a gente conhece por meio das oferendas e outros instrumentos na Umbanda, eles não devem ser utilizados para isso. A gente tem que parar, quebrar esse padrão que existe em muitas casas de Umbanda,
Eu quero um emprego, eu faço oferenda. Eu quero um bom relacionamento, eu faço oferenda. Isso não, no ser luz é diferente, né? A oferenda é o contexto de tocar o esotérico com S, para isso tocar o nosso íntimo, o nosso interior, e a gente realizar a alquimia interior, e essa alquimia interior em mim vai projetar a minha realidade. Então, essa é a verdadeira magia. Dando continuidade, é necessário termos um ponto de força em casa vinculado à nossa egrégora? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ponto de força, ele é feito em casas, em templos, exatamente porque eles são princípios de trabalhos públicos, né? Nas nossas casas, jamais, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, nós temos que ter ponto de força em nossas casas. Podemos ter cristais, podemos ter plantas, que não deixam de ser, né, movimentadores de energia, mas ponto de força como a gente tem em casa, como a gente tem no nosso, na nossa casa espírita, no nosso templo religioso, não. Né? O princípio de um templo é a mesma coisa. Vou pegar um exemplo aqui, assim, exagerando, para ficar bem claro. Eu falei para vocês que o nosso planeta Terra tem os pontos de força dela, não tem? Imagine um ponto de força da Terra dentro de um corpo humano. Não tem para quê? Destrói o corpo humano. Do mesmo jeito, é um ponto de força de uma casa que vai atender milhares de pessoas e até de espíritos, e você trazer um ponto de força desse e fazer um ponto de força dentro da sua casa. Não tem propósito, não tem para quê, né? Isso não deve ser feito. Visto que os pontos de força são alimentados bastante pela força da natureza e nos mantém conectados energeticamente e mentalmente, né, com essa natureza. Então, eu posso fazer um ponto de força na minha casa? Não, esse não é o princípio. A gente se conecta com a natureza, a gente faz um belo jardim, a gente põe cristais, né? A gente pega até, sim, os nossos patuás, imantados pelos nossos guias, a gente pode ter o nosso altar de oração. Então, eu diria que o nosso altar é o que a gente precisa dentro da nossa casa, isso para quem quiser, para quem puder e quem tiver, né? O altar já vai estar fazendo o que é necessário. Então, ó, duas coisas importantíssimas. Os pontos de força têm esse propósito, né, específico de sustentar uma casa de trabalho, então ele só deve ser feito na casa. E o outro ponto é que no nosso lar, nós somos o principal ponto de força da nossa casa, do nosso lar. Ou seja, o que nós geramos, o que nós vibramos, a frequência com que atuamos, é o que vai manter a minha casa, que vai manter o meu ambiente. Aí diga-se de passagem cada um dos membros familiares que habitam aquela residência, né? Dando continuidade. Vamos lá. Pergunta: por que o material que utilizamos para riscar os pontos é a pemba? Qual o significado da escolha desse instrumento? Aí vem um conhecimento interessante para vocês, gente. A verdadeira pemba, ou a que deveria ser utilizada, ou a que foi a primeira pemba utilizada, gente, ela era feita de argila mesmo, tirada de sítios energéticos. Entende? Então as pessoas iam lá, pegavam aquilo ali, ou seja, uma pessoa depois de tomar um banho, toda purificada, já um sacerdote, um médium bem preparado, pegava aquela argila direto ali no leito de um rio, manipulava aquela argila debaixo de pontos cantados, de uma energia sutil, e mantava aquilo ali, e aquilo era chamado de fugiu a palavra, pemba, que é a lei de Pemba, Pemba. Era a Pemba pura para poder fazer os riscos. Por quê? Naquela argila, gente, continha os minerais mais puros. Todos os minerais que a gente conhece, concordam comigo? Ou seja, os elementos estavam presentes naquela Pemba, tirado diretamente do sítio energético ali dos orixás, né? Ou seja, em contato com a natureza pura. Hoje não, hoje o que é a Pemba? Gesso. Não diria que vai diminuir o trabalho, porque a gente é chamado a trabalhar mais do nosso interior para o exterior. Então, os nossos instrumentos eles não têm que ser o ponto de apoio de tudo que a gente movimenta energeticamente. Então, o que que acontece? Quando a gente usa o gesso, hoje em dia, nessas pemas que a gente encontra, aí por aí afora, a gente deixa ela vibrando um pouquinho ali mais para limpar, porque a gente vai até falar da psicometria, ou seja, tudo tem energia, gente. Tem coisas que guardam melhor energia, tem coisas que não conseguem captar muita energia. Gesso é uma coisa que guarda um bom nível de energia nesse sentido de trabalhar. Mas o mais importante ali da Pemba, no gesso, que a gente está acostumado a usar, os nossos guias até utilizam, é mais a simbologia para o médium e até para a pessoa que está passando pelo trabalho. Mas o que que é importante quando está sendo feito um ponto riscado dentro da lei de Pemba?
A grafia no astral, que é o que eu falei com vocês, é o mais importante, né? Então, assim, o instrumento, né, não perde a sua importância, mas ele não é o mais importante. O mais importante é o que está sendo escrito, né, dentro dessa grafia sagrada, no plano astral, que é onde verdadeiramente vai movimentar toda a energia e realizar todo o magismo que precisa ser realizado. Continuando, a oferenda faz parte na potencialização de um ponto de força? Não. Oferenda não é utilizado para afirmar ponto de força. Na Umbanda, não. Pode ser utilizado em outra religião. Na Umbanda, não. Nós não fazemos oferenda com ponto de força, nós não alimentamos o ponto de força com oferenda, não. Não é assim que a gente faz na nossa Umbanda como Luz e Lei Divina, não. Então, não se utiliza de oferenda para fazer um ponto de força, nem para potencializar um ponto de força, não. O que que a gente pode fazer? Vou pegar um exemplo para vocês aqui. A gente tem um ponto de força ali do. Vamos pegar o exemplo dos Exus e das Pombagiras, né? E aí a gente tem uma intuição para fazer um padê para que aquelas energias que vão ser extraídas ali pelos guias, eles utilizem para realizar uma automagia de limpeza, de purificação, mas não para firmar, não para criar o ponto. Entende? Pode ser para dar um movimento, para fazer um movimento diferenciado. Mas isso nem é comum e nem é rotineiro, né? Realmente o ponto ele é criado por um outro nível de magismo e é o magismo mais sutil mesmo, mais esotérico com esse. Aí pergunta assim, então é importante estarmos constantemente fazendo oferendas para imantar o ponto? Não. Então é isso, não. Vamos para a próxima. Somente os guias, os mestres podem fazer os pontos riscados ou o médio com conhecimento também? Não, pode sim, gente. Os mestres podem fazer sim. O médio quando utiliza, quando traça, faz uma simbologia num ponto, seja uma estrela, uma cruz, quando a gente faz desenho e a gente põe a nossa firmeza mental, a gente está movimentando energia. Quando a gente faz o símbolo do rei, que a gente está movimentando energia. Então, o médium pode fazer também. Só que conhecimento, com o conhecimento e com o amparo de um guia de luz que conhece a alta magia esta que a gente não vai conhecer tão cedo, porque eles, imaginem, eles foram iniciados dentro daquela linha lá em Aruanda. Vai ter níveis de grafia, né, oculta, esotérica com S, que a gente não vai alcançar, a gente não vai compreender, que os guias vão fazer, e muitas vezes partes dessa grafia não vão nos ser passada, né? Tem coisa que é o guia atuando mesmo. O que que é interessante, gente, para os médios iniciados, né? Quando vocês começarem a ter contato com a lei de Pemba mesmo, mais profunda, nada impede que até por uma intuição, ou às vezes até uma vontade mesmo de vocês falem assim, não, eu quero riscar um ponto de proteção, eu vou fazer um quadro, vou riscar um ponto de proteção, eu mesmo, o médium, né? Vou riscar um ponto de proteção, botar no quadrinho, vou botar na porta da frente da minha casa, ou atrás da porta, ou na porta do meu quarto. Então, depois, quando vocês conhecerem esses grafos sagrados, vocês podem se utilizar, sim, desses grafos sagrados, ou dentro da intuição de algum guia, ou não, simplesmente a sua intuição, o seu eu divino te orientando, ou então simplesmente você falando assim, não, eu vou me elevar, vou desenvolver um ponto de proteção para colocar na porta do meu quarto, na porta da minha casa, vou desenvolver um ponto de cura, né? Cada um já começando a utilizar o seu conhecimento magístico para movimentar. Então, assim, isso depois, né, já para os médios iniciados, isso é totalmente possível e tranquilo, porque o médium vai estar ordenado, né, para isso. Ou seja, ele vai ter outorga, ele vai ter autorização. Qual a diferença entre ponto riscado de identificação da entidade e o ponto riscado de trabalho? Isso aí eu já falei, ficou claro, né, gente? Existe o risco da linha, isso vocês vão conhecer depois, o do guia, enfim. Isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Às vezes, vocês mandaram, né? Às vezes eu sinto como se fosse um pulso vindo do atabaque. É isso que chamam de firmeza do atabaque? Na minha mente, o atabaque funciona como um conversor de energias, como se ele se alimentasse das energias da casa e as transformasse em ondas físicas e sonoras. Seria isso mesmo? Caso seja isso, o mesmo ocorre com os médios na hora de firmar um ponto? Vamos lá, gente. Pense aqui comigo, né? Ó, a música ela traz assim o próprio sentido do verbo, né? Verbo no sentido de não de voz somente,
mas verbo no sentido de ação, de movimento, né? Aí eu nunca deixo de falar para vocês de quando, né, a gente olha nos textos sagrados e diz que Deus falou, né, que haja luz. Nós sabemos que Deus não verbalizou com o som da palavra, né, que haja luz. Esse haja luz foi o próprio movimento da criação. Então, o verbo nesse sentido. Então, o que que a gente precisa entender? Que a música, né, o atabaque, o ponto cantado, o ponto tocado no atabaque, ele traz o próprio sentido do verbo nesse sentido de movimento. Mas ele pode criar energias ali, criar no sentido de trazer para casa, né? Não de criar propriamente, né? Porque, como disse Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que a gente vai fazer é ir buscar essas energias, manipular, captar, catalisar, amplificar, modular essas energias. O atabaque faz tudo isso. Mas sobre o comando de quem? Do atabaqueiro. Aí a gente precisa de um atabaqueiro firmado, consciente, sabendo o que está fazendo e realizando, né? Porque o atabaqueiro, ele também é a alma do atabaque, né? Então ele faz isso, ponto, né? O propósito, este é o propósito do atabaque. E aí tem uma coisa importante, que assim, quem mandou até botou assim que o atabaque se alimenta entre aspas, e realmente é entre aspas mesmo, né? Por que que a gente fala entre aspas? Porque no candomblé, por exemplo, o atabaque, gente, ele é alimentado. Na Umbanda, não. Não no sentido profundo, né? Então, vamos supor, do nosso superficial conhecimento de candomblé, mas eu sei que isso acontece em algumas casas, pelo menos de candomblé, quando o ogã vai deitar para o santo, o atabaque fica com ele, né? Então, tudo que é feito no ori, na cabeça do ogã de candomblé, é feito também no atabaque, né? Para você ver, não só para sintonizar um com o outro, mas como para os dois se tornarem uma coisa só e tem esse sentido mesmo de alimentar que no candomblé é utilizado dentro do que eles vivenciam, experienciam. Na Umbanda a gente vivencia de forma diferente, né? Então nosso atabaque propriamente não se alimenta. Ele é um instrumento mesmo do atabaqueiro. Pura e simplesmente um instrumento, que quando bem utilizado, pode abrir e fechar portal também, pode ativar os pontos de força, pode fazer o médium incorporar com mais firmeza, ou ajudar o médium na incorporação, como pode atrapalhar o médium. Enfim, tem aqueles pontos, né, de trabalho de descarrego, de mais de harmonização da corrente, enfim, são diversos, bem diversificados aí. Então, na Umbanda, o atabaque não se alimenta, ou então esse se alimenta é bem entre aspas, como foi colocado aqui mesmo por vocês quando mandou. Ele é um instrumento poderosíssimo, né, como todo instrumento bem utilizado na Umbanda. E lembrando assim que até os instrumentos musicais, imaginem só, os instrumentos musicais, né? Quando a gente vai num concerto, quando a gente ouve alguém tocando um instrumento, a pessoa sabe tocar e ela toca bem. Gente, isso toca na gente profundamente, porque entra em contato, essa vibração do som, ela entra em contato com o nosso corpo, com a nossa alma, com os nossos chakras. Aliás, com a nossa alma por meio dos nossos chakras, né? Os nossos chakras são esses canais de comunicação entre as diversas dimensões e esferas da realidade. Então, assim, imagine que a música faz isso, um instrumento comum faz isso. Agora, imagine vocês um instrumento consagrado, utilizado num ambiente sagrado para um movimento sagrado, como o atabaque. Então, isso tudo é amplificado exponencialmente, né? As modulações são realmente superiores. Dando continuidade aqui para a gente fazer um intervalo já já. Os instrumentos dos guias são como sítios energéticos pessoais ou somente objetos para transmutação energética? Os instrumentos dos guias são como sítios energéticos? Não, gente, como eu falei, são instrumentos. São instrumentos que, inclusive, podem nos auxiliar a ter algumas coisas que foram extraídas desses sítios energéticos mais à mão. Exemplo, as ervas do cachimbo do preto velho. Então, por exemplo, o cachimbo do preto velho é simplesmente, puramente um instrumento. Mas eu posso colocar nele as ervas que eu tirei dos sítios energéticos e preparei para que o preto velho pudesse utilizar aquela energia ali naquele momento de forma mais facilitada, né? Mais à mão mesmo, literalmente. Haja vista, gente, no kardecismo, a gente tem livros que trazem que alguns médios, né, com vidência, via os espíritos trazendo algumas cumbucas, por assim dizer, alguns recipientes, com algumas coisas que eles tiravam desse recipiente e jogavam nas pessoas ali como se fosse a tratar, para curar. É o que nós fazemos na Umbanda. Só que nós pegamos a matéria e trabalhamos com a matéria. Então, na Umbanda, nós temos essa permissão dentro dessa simplicidade, dentro desse contato mais próximo com a natureza, que a gente precisa entender sim
Então, é um chamado também dos nossos guias para que a gente tenha o conhecimento da natureza, né? Que tudo faz parte do todo, mas a natureza é a nossa maior fonte de vida e de cura. Então, na Umbanda, a gente pode ter, sim, acesso direto a essa parte material da natureza para trabalhar a energia e a vitalidade. Em alguns livros kardecistas, vocês podem ver que alguns mentores, né, eles chamam de mentores, chegam ali nas salas e os videntes veem que eles têm alguns recipientes que contêm algumas coisas retiradas da natureza que vão ser utilizadas ali para um trabalho específico. Você vê, né? Tudo é a mesma coisa, mas cada um fazendo dentro do seu sistema de crença, dentro da sua doutrina, né? Aí alguém fez uma pesquisa e mandou para mim aqui sobre a Lei de Pemba. Eu achei bem interessante e eu vou só fazer essa leitura e aí a gente faz uma pausazinha de 15 minutos, tá, gente? A leitura é a seguinte: a Lei de Pemba contém em si aspectos fundamentais do conhecimento transcendente a respeito das leis espirituais que regem os movimentos das consciências viventes no planeta Terra, bem como as vinculações de ordem kármica entre estas e os mecanismos pelos quais a vontade humana pode subordinar forças sutis e naturais, movimentando-as com a intenção de produzir efeitos que impactem nas dimensões material e espiritual. Certíssimo. Pesquisa muito boa. Fonte confiável. Continuando. Sendo assim, a Lei de Pemba manifesta as chaves para o conhecimento dos atributos e vinculações das entidades espirituais dentro das leis de Umbanda, assim como guarda para si aspectos mais profundos que não podem ser acessados diretamente por pessoas encarnadas, e mesmo entidades espirituais que ainda não possuam níveis de conhecimento de consciência próprios para tal. Perfeito. Fonte muito boa, legítima. Podemos levar isso aí. Tem muito mais a ser dito, né? Mas exatamente aí já é para dentro do que ainda está velado para a gente e só vai ser desvelado dentro da iniciação. Dando continuidade aqui em alguns pontos que foram colocados como pontos importantes, né? A serem compartilhados com todos. Ó, os pontos de força de um terreiro, né, de uma casa espírita ou de um templo, são pontes de ligação aos sítios naturais, verdade verdadeira, através de materiais, né, de elementos que são retirados desses sítios energéticos, né, pedras, cristais, otás, né, que são destinados a qualquer energia sagrada de Umbanda, que eles irão representar ou fundamentar. Verdade. Nos pontos de força, por exemplo, do Seluz, nós temos ali no ponto de Ogum, seja no ponto de Xangô, no ponto de Oxum, de cada uma das linhas que fundamentam a nossa casa espírita Seluz, nós temos os otás, né, que são pedras angulares que fundamentam esses pontos de força. Então já traz a energia do próprio sítio energético do orixá, fazendo essa conexão direta, porque para o transcendental, para o metafísico espiritual, não existe espaço nem tempo. Então, esses cristais, essas pedras, esses otás que são consagrados, né, retirados do sítio energético de determinado orixá, consagrados para eles dentro do ponto firmado dentro de uma casa, eles fazem uma conexão como se fosse um umbigo energético, né? Como se os sítios energéticos fossem o nosso próprio útero, por assim dizer, fazendo a comparação com o bebê e o ventre da mãe ali, né? Sendo que a Gaia é a nossa mãe terra, né? Que na verdade é o nosso útero cósmico, né? O planeta Terra ele é visto esotericamente conhece como um útero cósmico. Outro ponto importante: os pontos energéticos de uma casa são movimentados principalmente pelo poder mental, pela força do pensamento, que é uma das bases do magismo, né? O magismo exterior é importante para uma casa de Umbanda, mas não pode ser o mais importante que o magismo interno, que é aprendermos e nos conectarmos aos nossos potenciais interiores de sermos em nós um ponto de atração e irradiação de todas as energias. Ou seja, nós temos os pontos de força da casa. Nós somos pontos de forças vivos da nossa casa. E nós somos os pontos de forças mais importantes da nossa casa, da nossa Umbanda. Dando continuidade, e o nosso poder mental, né, é o nosso maior aliado. Verdade. Falando dos pontos riscados aqui, ó. Tem várias finalidades e fins dentro de um terreiro, como proteção, sim, tem pontos que são riscados para proteção, pontos de limpeza, pontos de descarrego, de quebrar demanda, de
identificação energética, né, da linha, do guia ou do trabalho a ser realizado e até outros fins. Verdadeiramente, como a gente viu lá no nosso livro, né? Existem muitas finalidades para os pontos de força. Continuando aqui nos pontos de força. E aí um de vocês me pede explicação como se dá o mecanismo de imantação e magnetização dos pontos de força. Basta nossa força criativa? Nossa mente materializa aquela energia? Nosso magnetismo que tem esse poder? Respondendo essas perguntas, né? Eu citei lá no início para vocês a questão da psicometria. O que eu queria trazer um novo conhecimento para vocês? Psicometria, existem médios que têm essa faculdade de psicometria. O que é a psicometria? É você ler a energia do ambiente ou das coisas, né? Memórias gravadas ali no ambiente, até em objetos. Essa é uma faculdade mediúnica, inclusive está, acho que no livro, salvo engano, Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. Mas, enfim, vocês pesquisando, vocês podem buscar. Então, existe uma faculdade mediúnica, que é a psicometria, que é você ler a energia e as memórias que estão impregnadas, seja no objeto, seja no ambiente. Isso é um pouco do que a gente fez naquele trabalho de mesa para quem participou. Quando a gente se projetou mentalmente em alguns ambientes para a gente ler a energia de uma casa. Então, isso é um pouco de psicometria, é você medir a energia psíquica que ali está impregnada. Então, por que eu estou te falando disso, né? Dentro dessa pergunta, falando para vocês disso, dentro dessa pergunta aqui do mecanismo de imantação, magnetização dos pontos de força, né? Se é só a nossa força criativa, se é a nossa mente que materializa essa energia. Porque a gente entendendo que todo esse processo de imantação, de criação, de firmeza de ponto de força, tem muito a ver com o axé da pessoa, a vitalidade da pessoa, obviamente a vontade, a força mental da pessoa, a própria moral da pessoa, né? Eu falo muito para vocês dessa questão moral do médium, que ela é uma força magnética muito grande, né? Seja em relação aos pontos de força, seja em relação ao consciente, ou até os irmãos da corrente. Tem essa questão também do o nível de concentração, ou seja, a minha capacidade de imantação, de criação do ponto de força, está intrinsecamente conectada à minha capacidade de concentração, de projeção dessa minha força mental, de utilizar essa minha força mental dentro do conhecimento que eu já tenho, ou seja, de um fundamento, né? Lembrando, Umbanda tem que ter fundamento. A própria vontade, né? E aí, quando a gente fala vontade, novamente eu trago para vocês a ideia dos nossos chakras, que são centros de vontade, né? Outro nome que a gente dá aos chakras são centros de força ou centros de vontade. Então, ou seja, como é que estão os meus chakras em nível de rotação, em nível de pulsação, em nível de abertura ou em nível de alinhamento, para que eu tenha condições de manipular as energias de forma equilibrada e superiores a firmar um ponto, a criar um ponto, a magnetizar ou modular as frequências de um ponto de força, por exemplo. Assim como a gente faz dos nossos chakras. Qual a nossa capacidade? Qual o nosso conhecimento da gente fazer isso com os nossos próprios chakras? E aí está esse movimento que a gente vai fazer de ativação e despertar do sexto chakra, que é o frontal, que é o chakra da vidência. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso depois para frente com todos os outros chakras. Mas eu senti intuição para a gente começar pelo da vidência. Então tem tudo isso a ver. Então, esse processo de criação e imantação passa por todas essas questões que eu estou falando. Em resumo, tem a ver com o próprio mago de Umbanda, com o médium de Umbanda. As capacidades e os conhecimentos desse mago de Umbanda ou desse médium de Umbanda, né? Então, tem a ver com isso. Dando continuidade. É possível que a entidade risque um ponto ou faça qualquer outro movimento sem que o médium tenha conhecimento daquilo? É possível, gente. É raro, é difícil. Geralmente, nesse momento de consciência, de tomada de consciência, nós somos chamados a aprender e a participar dos trabalhos com o guia, mas é possível sim que o guia faça alguns grafos sagrados ou até algum ponto que a gente não compreenda profundamente o que ele está fazendo naquele momento. Aí a gente confia, a gente se entrega, a gente permite, dentro da confiança que a gente já tem no guia, que o guia a gente já conhece, já trabalha com ele há muitos anos, ou seja, só médiuns firmes, obviamente, iniciados, obviamente. Então a gente vai fazer isso, mas é possível sim que o guia faça alguns riscos, alguns grafos que ainda não seja do nosso conhecimento, que ele pode passar futuramente ou que ele nem pode passar. Foi para um movimento específico ali no momento.
Continuando. Então, trouxeram aqui, né, a questão de que para que a gente crie, né, ou firme um ponto de força da casa realmente tem uma orientação espiritual, né, tem um amparo, aí o direcionamento, é uma conexão direta com os sítios energéticos, os pontos de força da casa. No Celuz, principalmente, funcionam dessa forma. A pessoa bem sintonizada com a energia ali firmada consegue senti-la fortemente. Já outras pessoas, né, que estão em completa desordem espiritual não veem nada além de objetos posicionados em um determinado local, fazendo até mesmo que questione a necessidade da existência daquilo. Maravilhoso. Então, aquele negócio. Gente que não entende o ponto de força, que não enxerga a força, que não consegue sentir o que aquilo ali significa, ou seja, mesmo que seja o sentido inicial do esotérico com S, essa pessoa vai ficar perguntando: bem, o que que é aquele ali? O que que é aquele jarrinho que está ali, que a gente chama de quartinha, né? O que que é aquele jarrinho ali? Para que que serve aquilo ali? E aquela pedrinha ali? Não, para que acender vela? Né? Coisas que muitas pessoas questionam porque não entende a simbologia, não entende o rito, não entende que é um movimento, sim, de entrar em contato com algo mais sutil que a gente ainda não está preparado para fazer de forma direta. Então é melhor que a gente faça pelos objetos materiais de que a gente finja que sabe fazer e não sabe, né? Então, na nossa religião, a gente tem sim essa parte da humildade que nos permite agir dessa forma. Devemos nos libertar de nossas mazelas humanas e conectar-nos verdadeiramente com a energia e deixar que ela nos alcance. Gente, existe sim. Eu preciso me permitir, eu preciso buscar, ou seja, ter vontade firme, eu preciso querer, né? Entrar em contato e recepcionar, e não só vitalizar esse ponto de força, mas que ele também haja sobre mim. Então, existe sim um sentido de eu me permitir para que eu consiga alcançar o máximo dentro desse conhecimento, dentro desse movimento de energias sagradas, né? Então, dando continuidade, gente, nós vamos então para o último ponto importante, né? Que foi trazido, aí a gente vai para o nosso movimento mediúnico. Então, vamos lá. É uma leitura que eu vou fazer. Então, o médium deve tomar muito cuidado em relação ao ponto riscado. Verdade. Pois na maioria das vezes, ao saber o nome do seu guia, costuma procurar na internet qual tipo de ponto daquele guia. Gente, não façam isso. Ah, eu sei que meu caboclo é o sete flechas, então eu vou procurar na internet os pontos riscados do caboclo sete flechas. Fora outras coisas que a gente busca, né? Quando a gente busca um conhecimento a respeito assim mais da forma como a entidade trabalha, eu não vejo nenhum problema desde que não faça daquilo uma verdade. Mas vamos supor, quando você busca um ponto riscado, ou seja, você está querendo talvez pular etapa, lembrando que cada guia vai ter um ponto riscado, né, a assinatura energética dele, vai ter a forma dele de trabalhar, então isso é ruim, porque na verdade já cria aquela predisposição, né, para imaginar a coisa. Aí o que que acontece? Na hora que seu guia for te passar o ponto que ele trabalha, aí você, meu Deus, será que sou eu? Será que é o guia? Mas tá me vindo aqueles símbolos que eu vi na internet. Gente, isso só atrapalha. Então, atrapalha. Então tem coisa que a gente tem que ter muita sabedoria. Tem coisa que a gente vai buscar, a gente vai pesquisar. Nada do que a gente pesquisar nem estudar a gente vai fazer como verdade. E tem coisa que a gente nem deve pesquisar. Então, assim, por que que eu sou um médico que estou ainda em desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica, estou começando, eu já quero saber qual é um ponto que um guia risca, sendo que os meus padrinhos, a minha madrinha falou que o ponto só é arriscado depois de algum tempo, de certa firmeza. Então, cada coisa em seu devido lugar, para que vocês não se percam no processo. Continuando. Não devemos nos apegar aos pontos como o que será apresentado por nosso guia. Como dito no livro, alguns traços podem estar ocultos, verdade, e serão revelados na hora em que o médium estiver em perfeita sintonia com seu guia, e essa busca antecipada pode atrapalhar mais do que ajudar. O médium poderá interferir mesmo que sem má intenção no ato de riscar o ponto, e às vezes o guia irá intuí-lo para um símbolo e ele ignora por não reconhecer em suas buscas anteriores, ou seja, o guia projeta um ponto em você, você não lembra,
meu Deus, nas minhas pesquisas não tem isso, será que eu estou inventando, estou imaginando? Ou seja, uma coisa que veio na verdade da essência você renega e uma coisa que você tirou da internet você faz de verdade, ou seja, atrapalha totalmente o processo. Então, existe uma iniciação dentro da lei de Pemba, isso vai ser dado com o tempo. Vocês imaginem que é o seguinte, uma criança que vai ser alfabetizada, ela vai aprender a escrever daqui a pouco, ao invés dela ficar copiando textos, ela vai escrever os próprios textos dela. Esse é o princípio. Só que imagine escrever esses textos dentro de uma grafia sagrada, né? É a lei de Pemba. O médium poderá interferir mesmo que sem má intenção. Lemos, né? Ahn, para que tais situações possam ser amenizadas, ao surgir dúvidas em relação ao que o médium foi intuído pelo seu guia, o correto é conversar e sanar suas dúvidas com o dirigente ou até mesmo com o seu guia. Você conversa primeiro com o seu guia, se já tiver sintonia suficiente, conversa com ele, se ainda não tiver, busca os dirigentes da casa. Sem falar nisso, os estudos, né, vão ser dados na medida do necessário para que tudo isso seja compreendido.